A verdade de Cristo que liberta o nosso ser. Você quer ser liberto hoje, amém? Você quer ser restaurado pelo Senhor? Essa é a tua oportunidade, então não perca a oportunidade de se entregar para aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós vemos em vários cultos e nós deixamos a oportunidade passar. Hoje nós vamos falar de uma passagem muito importante na Bíblia, uma passagem de um milagre muito famoso, e foi um milagre de que um discípulo não deixou a oportunidade passar. Então, não deixe essa oportunidade passar nessa noite, amém? Nós vamos falar, o tema dessa mensagem é enxergando além da tempestade. Repita comigo no 3. 1, 2, 3. Amém, nós vamos enxergar além da tempestade. E o texto que nós vamos ler hoje está lá no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 22 ao 36, eu gostaria que vocês lessem comigo, amém? Diz a Bíblia, quem não abriu pode ler aqui comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então, Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar. É uma passagem maravilhosa, é um milagre maravilhoso. E quando nós lemos essa história, que surpreendente, quando você tem a oportunidade de ir para a praia ou ver no filme aquele lindo mar e fica imaginando alguém andar sobre as águas. Eu tenho uma lembrança muito interessante dessa passagem. O Kevinho, que está ali, que todos conhecem, ele era bem pequenininho, e aí ele estava olhando para a praia e ele falou assim: tia, lembra daquela passagem que você falou que Jesus andava sobre as águas? Eu falei: lembro. Deve ser igual os surfistas, né? Eu falei: não, Kevinho, não tinha prancha. Jesus realmente andou sobre as águas, com seus pés sobre as águas, e Pedro teve essa experiência. E hoje nós vamos falar de algumas coisas, algumas lições dentro desse texto. Eu gostaria que eles passassem para mim. Quem puder trazer uma água. Não está o pastor Renan, está vendo, Lucas? Não é o Renan, nem água o pessoal traz. E nós vamos falar sobre 4 lições aqui. E eu gostaria que vocês lessem comigo a cada passagem de lição. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício de enxergar mais perto. E a primeira lição que nós vamos falar é o barco que Jesus mandou entrar. Então, repita comigo no 3. 1, 2, 3. Vamos lá, irmãos. O óculos de vocês, para quem está aí no fundo, deve estar melhor aqui que o meu. Então, no 3, vamos repetir. 1, 2, 3. Amém. O barco que Jesus mandou entrar é a primeira lição que nós vamos tirar desse texto que nós acabamos de ler. Mas, antes de entrar nessa lição, eu gostaria de falar do contexto dessa passagem, desse episódio. Nós lemos a partir do 22, quando Jesus está despedindo a multidão, ele sobe para orar, e aí os discípulos vão atravessar o mar. E aí a passagem ela é enfática, dizendo que Jesus mandou eles entrarem naquele barco e atravessar. Mas o que tinha acontecido durante aquele dia? Tinha acontecido poucas coisas. Primeiro, Jesus tinha perdido o seu primo, João Batista, aquele que profetizava que ele viria, que ele seria o Salvador, aquele profeta chamado de
de louco, aquele que estava junto ali com os discípulos, que viveu várias histórias, ele tinha sido morto. E Jesus ali em luto, junto com os discípulos, imagino eu, lembrando de tudo aquilo que passou com João, e ele tem que viver aquele luto da perda de João, sabendo, claro, que João partiu para a glória do Senhor, que cumpriu o seu propósito, mas havia uma tristeza no coração do mestre e dos seus discípulos. Quem aí já perdeu alguém sabe o quanto é difícil, principalmente nos primeiros dias, a saudade da voz, da pessoa, daquilo que ela era para você. E Jesus estava passando por esse luto e os seus discípulos também. Mas o luto não impedia ele de cumprir o seu propósito, porque o tempo estava acabando. Então, Jesus, além de sofrer o luto, estava reunido ali pregando para uma multidão, e aquela multidão começa a sentir fome. E aí eles começam a ficar inquietos, e os discípulos começam a perguntar para Jesus: Jesus, o que nós vamos fazer? É melhor a gente despedir essas pessoas daqui e eles irem para uma cidade próxima comer. E aí Jesus falou assim: pegue o que vocês têm, 5 pães e 2 peixinhos. E ali há a multiplicação dos pães e dos peixes, e eles alimentam cerca de 5.000 pessoas. E acontece o milagre da multiplicação. Havia um milagre da multiplicação, havia o luto, e com todo o peso do dia, Jesus dá uma ordem para os discípulos: olha, vocês vão atravessar e eu vou subir para orar. E a travessia, que iria durar mais ou menos 2 horas, acaba se estendendo. Quem aqui, voltando de viagem, não pega um trânsito, ou até mesmo dentro da cidade, e aí você tem expectativa de chegar em casa em 2 horas, e acaba demorando muito. Então, é um estresse, é um nervosismo, é uma ansiedade, e os discípulos estavam passando por tudo aquilo naquele dia, naquele exato momento, quando a tempestade começa a estourar no seu barco. Eles não eram amadores, eles eram pescadores, eles já tinham passado por outras tempestades, e eles sabiam que a tempestade podia virar o barco, e que eles poderiam morrer ali naquele momento. Mas eles tinham a lembrança de quem mandou eles entrar no barco. Quem tinha mandado eles entrarem no barco? Jesus tinha mandado eles entrar no barco. Esse é um dos pontos chaves dessa lição, porque muitas vezes nós estamos em tempestades de barcos que Jesus não nos mandou entrar. Muitas vezes nós estamos passando por problemas porque nós escolhemos entrar num barco que Jesus não nos mandou entrar. Nós estamos passando por problemas na vida financeira, emocional, familiar, porque nós escolhemos nos distanciar de Jesus. Ao invés de estarmos ali do lado de Jesus, ouvindo o direcionamento dele, nós escolhemos seguir o nosso próprio coração, o nosso próprio propósito, e dizer: eu quero ser dono da minha vida, eu vou deixar Jesus ir, eu vou entrar nesse barco. E aí nós fazemos escolha, e essas escolhas nos levam a algumas tempestades. E eu quero te dizer, e não vou te iludir, a mesma tempestade de um barco que você escolhe por sua conta, e a tempestade de um barco que Jesus te mandou entrar é muito diferente. Porque aquele barco que Jesus mandou entrar, ele sabia o que ia acontecer no percurso, ele sabia que a tempestade viria no meio do percurso, mas ele já estava pronto para socorrer, ele já estava pronto para entrar em cena no meio daquela tempestade. E quando nós falamos sobre enxergar além da tempestade, é nós ajustarmos os nossos olhos espirituais para ver além daquilo que nós estamos passando. O tema das mensagens do mês de setembro é caminhando com Jesus e vencendo as dores. Nós temos que entender que, como filhos de Deus, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dores, por tribulações, mas em todas elas, Jesus estará presente. E por isso, mais importante do que o barco que você vai entrar, ou a tempestade que você vai passar, porque é certo que nós passaremos por tempestade, é saber ouvir a voz de Jesus para entrar no barco certo, amém? Jesus está te direcionando. Talvez você esteja falando: mas pastora, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus, faz tempo que eu não sei que direção que Deus me deu. E aí eu faço uma pergunta para você agora: que direção Deus te deu para essa semana? Que direção Deus te deu para o teu trabalho? Que direção Deus te deu neste dia? Muitos de vocês não vão saber responder, porque muitos de vocês deixaram de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos, nessa noite de ceia, nessa noite de recomeço, desejar ouvir a voz do Senhor novamente. Porque a única forma de estarmos seguros diante das tempestades é saber que Ele nos ordenou entrar naquele barco.
E os discípulos tinham essa convicção. Olha, nós temos várias habilidades de pescadores, nós já passamos por algumas tempestades, mas essa vai ser diferente, porque quem nos mandou entrar nesse barco foi o próprio Jesus. Alguma coisa vai acontecer, porque Ele nos mandou entrar nesse barco. Se Jesus te mandou entrar no barco, pode ter certeza, Ele já fez a previsão de cada tempestade. Assim como o GPS vai te avisando, olha, tem um acidente na frente, olha, tem um carro aí. Ele está te avisando todo o tempo, você só precisa estar atento à voz do Senhor. Será que o Senhor não está falando, ou você que já fechou os seus ouvidos espirituais? Mas eu te convido nessa noite a deixar o teu coração arder pela presença do Senhor e o desejo de voltar ao primeiro amor. O desejo de ouvir novamente a voz dEle e dizer, Senhor, não há nada melhor do que ouvir a tua voz e saber qual é a tua direção. Não confunda as tempestades no caminho do propósito com Deus, das tempestades no caminho da desobediência. É muito diferente. Ou estamos no caminho que Jesus ordenou, e não devemos temer o que nós vamos encontrar pela frente, ou nós estamos no nosso caminho, e nós precisamos retornar para a praia e ouvir qual é a direção do Mestre. Porque essa tempestade, que foi escolhida pelo seu coração, pelo seu propósito, pode te levar para a morte física ou espiritual. E o Senhor quer te livrar dela. Para isso, Ele precisa que você ouça a voz dEle. E aí nós estamos muitas vezes apáticos, preocupados com todo o resto da nossa vida e não em ouvir a voz de Jesus. E aí o que acontece? Nós temos tempestade porque nós não ouvimos a voz de Jesus, nós não ouvimos a voz de Jesus, por isso nós temos tempestades. Você só vai saber disso, ou só vai sair desse ciclo quando você voltar para a beira da praia e falar, Jesus, olha, eu quase me afoguei nessa, mas eu sei, o Senhor tem uma instrução para mim nessa noite, amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra do Senhor, ministrada ao nosso coração, nos liberta das nossas mentiras. E aqui eu abro um parênteses para falar algo para vocês. Foram entrevistar um genocida, um homem muito cruel, que tinha matado muitas pessoas. E aí o repórter naquela entrevista começa a perguntar para ele, mas por que você fez tanta atrocidade, que aqui nem me cabe falar dos crimes? E ele falou assim, não, porque eu queria livrar aquelas pessoas da dor. E sabe o que é interessante? Que ele tinha uma desculpa na mente dele para cometer um crime tão cruel. E sabe o que acontece conosco todos os dias? Nós contamos uma história para nós mesmos, para cometer os pecados que nós cometemos, para nos distanciarmos de Deus, para darmos mais valor das coisas dessa terra do que darmos valor ao Senhor. Que mentira você tem contado para você mesmo? Que nessa noite você deixe essas mentiras cair por terra e diga, Jesus, que venha a tua verdade sobre a minha vida, a tua verdade que liberta, a tua verdade que cura, porque as minhas mentiras só vão me fazer viver uma vida superficial, mas a tua verdade vai me libertar para uma vida sobrenatural, uma vida onde a fé é o fundamento daquilo que eu vivo. E eu te convido hoje, largue as suas mentiras, porque se você não largar as suas mentiras, você nunca vai viver com plenitude a vontade de Deus. Você nunca vai entrar no barco que Ele te direcionar, porque você vai estar sempre distante da voz dEle. Ah, meu querido, mas se você estiver junto a Ele, se você estiver caminhando com Ele, toda a direção que Ele te der é certa e precisa, mesmo que tenha tempestade no meio do caminho, amém? Nunca deixe de empurrar uma porta que Deus já abriu, mas também não tente arrombar a porta que Deus fechou. Ele sempre vai vencer. Talvez você esteja nesse ciclo, você quer cumprir a sua vontade e viver a vontade de Deus. Não dá, irmão. Ou uma coisa ou outra. Quer viver a vontade de Deus, obedeça a voz dEle. Ah, não, mas eu quero viver uma vida sobrenatural, maravilhosa. Então começa a investir na tua vida espiritual da mesma forma que você investe na tua vida física. Olha, eu invisto no meu trabalho, eu invisto na academia, eu invisto no esporte, eu invisto no hobby. Ah, isso aí eu consigo fazer. Olha, eu faço muito bem, mas na minha vida espiritual, não. Aí eu não consigo orar, eu não consigo ir para a igreja. Para a igreja, e se meu pet tiver que tomar um banho no dia de culto, aí eu já não vou.
Qual que é a prioridade? Talvez você esteja contando uma mentira para você dia após dia e Jesus quer te libertar disso, quer te libertar de uma vida superficial. Quer te dizer, olha, estou contigo em meio à tempestade. Para isso, saia daquilo que é superficial. Saia das mentiras que têm te aprisionado, as mentiras que você tem contado para você mesmo, porque não há intensidade, não há vida a não ser uma vida radical com Cristo. Não existe vida superficial com Cristo. Judas andava com Jesus, mas Judas não seguia Jesus. A diferença de andar para seguir é que eu posso vir vários cultos na igreja, mas quando eu ouço a voz de Jesus e eu obedeço, eu sigo ao Mestre, eu estou caminhando, eu sou o discípulo dele. Jesus, Ele quer te ver na mesa, assentado com Ele, olhar nos teus olhos e que você consiga enxergar quem Ele é e quem você é nele. Não superficial, você já chegou numa festa que você quer sentar bem no fundo, ou numa mesa que você se sente constrangido porque você não conhece as pessoas. Jesus não quer que você seja essa pessoa. Ele quer que você olhe nos olhos dele e muitas vezes envergonhado por causa do teu pecado, muitas vezes arrependido porque você estava distante dele, ele pegar na tua mão e dizer, eu estou te dando uma nova chance. Sente-se a essa mesa, viva o sobrenatural, mergulhe naquilo que eu tenho para você, não numa vida superficial, mas numa vida intensa na presença dele, amém? E agora nós vamos para a lição número 2. Mas antes disso, eu gostaria de ler para vocês um versículo que está lá em Romanos. Pode colocar aí para mim? Aqui nós vemos uma coisa muito interessante nas nossas vidas, que nós declaramos muitas vezes esse versículo. Diante das nossas tempestades, muitas vezes nós falamos isso. Olha, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem nunca declarou isso? Mas a verdade de Cristo, ela é profunda. Ela precisa que nós nos debrucemos diante dela. E eu gostaria de debruçar com vocês diante desse versículo. Se você quiser, abra sua Bíblia aí no seu aplicativo, no livro de Romanos 8, 28, nós vamos ler, ou você pode ler aqui, e ele diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. É para todas as pessoas? Não, é para o bem daqueles que o amam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. É que são chamados para fazer a própria vontade? Não, é segundo o propósito de Deus. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem, semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele também os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Amém? O Senhor nos chamou para o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o seu exercício diário, e nessa noite vai ser, Jesus, me ensina a te amar. Me ensina a te amar, não com amor falso, não com amor religioso, de cumprir uma tabela, de fazer quando dá, mas um amor de renúncia, um amor de entrega, um amor, Senhor, que me faz se achegar mais perto a Ti, porque eu sei que o Senhor me chamou para uma coisa, e o nosso propósito é ser semelhante ao Filho de Deus, a Jesus. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Ah, eu fui chamado para brilhar na terra. Ah, Não, você foi chamado para cada dia mais se transformar a imagem e semelhança de Jesus. Essa é a sua melhor versão. Muitas pessoas vão dizer, olha, a sua melhor versão está dentro de você. A sua melhor versão é assim, é assado. Mas a Bíblia diz, a nossa melhor versão é Jesus Cristo. E todos os dias nós temos que lutar e nos render à vontade de Deus e dizer, eu quero ser igual ao teu filho, amém? Se esse é o desejo do teu coração nessa noite, eu tenho uma boa notícia para você. Há espaço na casa do Pai. Há espaço na mesa do Pai, para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa te enviar o destino que Ele tem para a sua vida, para que você possa viver o propósito que Ele tem para você. Muitas vezes você se sente angustiado, porque você não está vivendo o propósito de Deus para você. Você está vivendo os seus planos, os seus propósitos. Mas nessa noite nós temos a oportunidade de voltar ao propósito original, amém? E nós vamos para a segunda lição. E a segunda lição é que a tempestade faz parte do percurso, amém?
Se te falaram que a vida de seguir Jesus é uma vida sem dores, uma vida só de maravilhas, mentiram para você. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem força, eu já venci todas as coisas, eu já atravessei o mar por você, eu já andei por cima do mar por você, eu já venci e eu estou te chamando para vir junto comigo, amém? Nesse mundo nós vamos ter tempestades. Nós estamos vendo cada vez mais uma geração que ama a mentira, ama ser enganado, ama alguém dizer para ele que não vai ter problema, ama dizer para ele que ele não pode ser frustrado, que ele não vai receber um não na vida. E são pessoas cada vez mais doentes, doentes na alma, doentes porque estão distantes de Deus. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos curar com a verdade dele sobre as nossas vidas, para que nós possamos participar da mesa dele, amém? Se o barco da sua vida está em direção ao que Jesus ordenou, não duvide. Comece a enxergar além da tempestade, porque as dores, ela não vem para te afligir, para te abater ou te fazer parar. Ela vem para te forjar, para você sair mais forte dessa tempestade, para você sair com mais experiências, para você sair com história para contar. As dores é para que a gente possa enxergar Jesus dentro delas e além delas, amém? Jesus, ele muitas vezes não vai te livrar da fornalha, ele vai te livrar na fornalha. Ele não vai te livrar da tempestade, ele vai te livrar dentro das tempestades da tua vida. Mas você precisa crer que ele virá, que essa tempestade não vai passar sem ele chamar o teu nome, sem ele aparecer no meio dos ventos, amém? Tenha certeza que o que você vive nessa vida reflete na eternidade. O destino do nosso barco, do barco da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe até o dia da nossa morte, já foi desenhado pelo Senhor. E a única coisa que nós temos que fazer é nos render ao plano dele. Rasgar o nosso plano e dizer: Jesus, eu quero o teu plano, a tua vontade, o teu querer. Eu me rendo, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Pare de viver como as tempestades não existissem, elas existem. Mas a boa notícia é que Jesus sempre aparece no meio delas, amém? E para isso você precisa reconhecer Jesus na tempestade. Essa tempestade não pode passar sem que você reconheça Ele. Para isso nós voltamos lá. Para reconhecer você precisa ter intimidade. Imagina você falar assim: olha, eu conheço o Neymar. Eu sei o que ele gosta de comer, os restaurantes que ele gosta de ir. E aí um dia você bate na porta dele, o que ele vai falar? Eu não te conheço. É um exemplo muito fajuto, mas isso vai acontecer com muitos daqueles que digam: olha, eu tenho Deus. Ai, pastora, você está falando isso, mas eu tenho Deus na minha vida. Mas será que Deus tem você? Essa é a grande questão. Toda religião fala que tem um Deus. Ah, eu tenho Deus. Ah, olha, eu não faço nada que a Bíblia diz, porque eu acho que a presença habita no meu coração. Não, a palavra de Deus diz que aqueles que amam obedecem a sua palavra. E o Senhor quer que naquele dia, naquele último dia, você fala: ai, Jesus, olha, eu te conheço. Ele fala assim: mas eu não te conheço. Você não andava comigo. Você não era o meu seguidor. Você era alguém da multidão, que me usava para a sua própria religião, para o seu próprio prazer. E o que vai fazer uma ruptura na sua vida é você ter coragem de levantar daqui hoje, decidido a obedecer à voz do Mestre, custe o que custar. Olha, Jesus mandou: eu vou nesse barco, mas está vindo tempestade. Olha, Pedro, olha os discípulos, olha como está o mar, vai vir tempestade, mas Jesus me mandou entrar nesse barco. Não importa o que vai acontecer, os ventos podem bater forte, mas foi Ele que me mandou entrar nesse barco, amém? O convite de Jesus para nós nessa noite é: volte os seus olhos para mim, assim você vai me enxergar no meio das tempestades da sua vida. Não vai ser mais uma tempestade, mas vai ser a tempestade onde Jesus vai andar sobre as águas e muito mais. Ele vai te convidar a andar sobre as águas, amém? Nós sabemos que se Ele estiver no percurso, pode doer o nosso coração, o medo pode até vir, mas sempre vai terminar de uma forma extraordinária, amém? E agora nós vamos para a lição 3, que é enxergando além da tempestade. Nós sabemos que a tempestade vai existir, que o importante da tempestade é entrar no barco que Jesus ordenar. E nós sabemos que nós precisamos enxergar além dela. E para isso nós temos que ter
fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. É o toque do invisível, é correr risco no sobrenatural. É essa fé que nos faz caminhar sobre as águas. E lá no versículo 28 do Evangelho de Mateus que nós lemos, diz assim: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Pedro não gritou: Jesus, olha a tempestade, Jesus, olha isso, olha o que está acontecendo, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, só acontece comigo. Não, meu querido, você não é o alecrim dourado. A tempestade não acontece só com você, acontece com todo mundo. E você precisa entender que mais importante que a tempestade é Jesus que está na sua frente, diante dela. E você precisa voltar os seus olhos. Você precisa acordar espiritualmente e dizer: Ele tem uma vida de paz que excede o entendimento humano para mim. Então eu não aceito nada menos do que isso para a minha vida. Não importa se tem a tempestade, mas quem tem fé não tem desespero. E eu preciso me colocar no lugar de filho de Deus. Pedro não gritou: olha, Jesus, olha essa tempestade, eu sou uma vítima da tempestade. Não, Pedro gritou: olha, é o Senhor, então eu quero ir diante do Senhor. Eu quero andar sobre essa tempestade. Pedro teve fé. Ele olhou além da tempestade, ele enxergou Jesus e falou: opa, se Jesus está andando, eu sou filho dele, eu vou andar também. Aí, como diz o Kevinho, pega a prancha aí e vem surfar com Jesus. Se ele está andando, eu também quero andar. E aí, Pedro grita isso porque ele enxerga com os olhos da fé. Que é aqueles olhos que as pessoas falam assim: nossa, olha a situação que você está passando. Ai, olha, eu acho que você é amaldiçoado. Nossa, só você na sua família passa isso. E aí você olha e fala assim: pelos olhos da fé, além da minha tempestade, além daquilo que eu estou passando, eu estou vendo além desse mar, eu estou vendo além dessas ondas que está batendo no meu barco, eu estou vendo Jesus. E aí você fala: Jesus, se é o Senhor, então eu quero andar também, amém? E você precisa se levantar. Quando nós terminarmos essa mensagem, você se levantar do seu lugar. Eu quero que você se levante profeticamente para uma vida de andar sobre as águas com Jesus. Amém? Que você não aceite nada menos, nada mais do que uma vida sobrenatural diante do Senhor, porque a vida das nossas perspectivas não vai nos levar além da tempestade. Nós vamos estar sempre brigando com a tempestade. Imagina que os discípulos que eram experientes estavam ali: põe um barco de um lado, põe um barco do outro, vira o remo, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes nós estamos assim, confiando na força dos nossos braços, calculando os nossos problemas e dizendo: eu vou pedir ajuda para fulano, eu vou fazer assim. E Jesus está te dizendo: eu estou em frente a você, diante dessa tempestade, enxergue além dela, amém? Esse é o convite que o Senhor tem para nós. Amplie a sua visão, olhe além da expectativa humana. Jesus está além da tempestade. Lá em Hebreus 11, 1, 3 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê se originou daquilo que não se vê. O Senhor te convida para andar sobre aquilo que não se vê, para caminhar sobre aquilo que você não está enxergando nesse momento. O Senhor tem muito além da tua expectativa, da tua experiência, da tua história, das tuas frustrações. E muitas vezes você está nesse barco, nessa tempestade, falando: olha, foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa daquele emprego. Não, eu estou nessa tempestade porque as pessoas fizeram isso para mim. Assuma a tua responsabilidade e diga: eu estou nessa tempestade porque eu não ouvi a voz do Senhor. Mas eu quero me levantar para ouvir a voz dele nessa noite, para reconhecê-lo dentro da tempestade, porque as tempestades que está na minha frente, ela não pode ser maior do que a presença do Senhor que me chamou para entrar nesse barco, amém? Glória a Deus. E aí, quando nós colocamos os olhos da fé, quando nós colocamos os óculos da fé, começamos a enxergar no sobrenatural, nós começamos a crer, a ter bom ânimo, a ter fé e falar assim: olha, vai passar. Ai, mas já está durando 1 mês, 2 meses, mas eu sei que essa tempestade vai passar. E ela vai passar, porque o dono de todas as coisas acalma o mar e acalma os ventos, amém? As dores dessa vida nos servem para nos fortalecer dia após dia, dentro da vontade perfeita do Senhor. A vontade dele é perfeita para a sua vida, amém?
E é crendo nisso que nós sabemos nessa confiança, a confiança de enxergar Jesus sobre todas as coisas. Nós que temos filhos, muitas vezes nós vamos num parque e aí nós deixamos nosso filho brincar. E aí eles brincam, eles caem, eles se machucam, mas volta e meia os olhos deles vão procurar onde que está o pai ou a mãe. Ele fala, olha, eu caí, alguém mais velho tentou me bater, mas aí ele vai olhar para o pai e ele vai dizer assim, não, eu estou aqui brincando, mas eu sei que o meu pai está ali. Na tempestade é a mesma coisa. Olha, as ondas vão bater, os ventos vão uivar, mas você vai falar, eu só preciso enxergar onde está Jesus nessa tempestade. Porque quando eu olhar para Ele, esse medo, Ele não vai tomar mais conta do meu coração, porque eu sei que Ele não vai me deixar afundar, amém? O que acontece com Pedro? Pedro é convidado a andar sobre as águas, o que ele faz? Ousado, ele vai andar sobre as águas. E aí o que acontece, Pedro? Afunda. E aí Pedro afunda. A palavra do Senhor diz que ele ouve os ventos e aí ele tem medo, ele começa a afundar. Mas aí ele sabe que Jesus estava por perto, então ele grita o nome de Jesus. Assim como o filho grita o nome do pai. E o pai vem socorrer e fala, olha, se acalma. Eu sei que você é atrapalhado. Eu sei que a sua fé é pequena. Eu sei que muitas vezes você vai cair. Mas eu estou aqui para estender as mãos para você e dizer, se levanta para viver o sobrenatural. Amém? O Senhor está olhando para você, você só precisa alinhar o seu olhar a Ele. Como a criança procura o pai num parque. Quando ele cai, quando ele machuca. E muitas vezes a sua história está cheia de machucado, porque você já foi incrédulo, você já se afastou do Senhor, você está com a vida superficial, você não tem ouvido a voz de Deus. Mas a boa notícia, o Pai está te vendo. No meio dessa tempestade, e você só precisa encontrar Ele na multidão, e dizer, eu também estou te vendo, Jesus, agora me chama porque eu quero andar sobre as águas, amém? Oh, glória a Deus. E a última lição, a número 4, é andando no meio da tempestade. Para ver além da tempestade, você precisa de fé. Para andar em meio à tempestade, você precisa de coragem. Quem aqui se acha corajoso? Levanta a mão. Fala assim, eu sou muito corajoso. Corajoso para andar naqueles brinquedos radicais. Corajoso para alguma coisa. Aí, é isso aí, gente. Tem gente corajosa. Ter coragem não é não ter medo. Porque as pessoas acham assim, as pessoas corajosas não têm medo. Não, as pessoas corajosas também têm medo. A diferença é que elas enfrentam o medo. Já viu aquela história? Vai, mas vai com medo mesmo? Eu estou com medo, mas eu vou. Então, para nós andarmos sobre a tempestade em direção ao Senhor, nós precisamos ter coragem. Assim como a coragem é a capacidade de enfrentar o medo, a fé é a capacidade sobrenatural de ter coragem dia após dia de viver a vontade de Deus. Amém? E o desafio para você nessa noite é, acorda do seu sono, levanta dessa cama, levanta desse barco e começa a viver a vida que o Senhor tem para você. Tenha coragem de viver a vontade de Deus. Talvez você esteja com medo, eu tenho medo de só obedecer, de ser aquela pessoa, e aí você está vivendo essa mesmice, essa vida fake. Mas Jesus te chama para uma vida de verdade. Há uma vida onde as pessoas à sua volta vão estar, olha, eu estou lamentando, eu tenho problema. Você vai falar, eu também tenho problema. Mas quando eu tenho problema, eu olho Jesus. Ele está na minha frente e eu ando sobre as águas. Eu imagino Pedro no outro dia, os discípulos falando para ele, você afundou. Ele fala, afundei, mas eu andei. Eu posso até ter afundado, mas eu andei. Eu andei. Quando Jesus me chamou, eu fui orar. Quando Jesus me chamou, eu me rendi. Quando Jesus me chamou, eu me arrependi. Porque quem vai para o céu não são os emocionados, são os arrependidos. E nós convidamos vocês todos os dias que nós subimos a este altar, a uma vida de arrependimento e não a vida de emoção. Nós determinamos em nosso coração que nós não íamos fazer dessa igreja um palco, um circo, onde as pessoas iriam consumir aquilo que iria satisfazer os seus ouvidos, a sua alma, o seu ego, mas que nós iríamos pregar a palavra da verdade, a palavra que corta o âmago do ser humano, a palavra que confronta, mas é aquela que liberta, aquela que transforma e aquela que nos leva para a vida eterna, aquela que nos faz caminhar sobre as águas,
As pessoas emocionadas podem ter alguns testemunhos do que a sua emoção pode levar. E a emoção tem limite, mas a fé não tem limite, amém? A fé é sobrenatural. E o Senhor nos convida a viver o sobrenatural, aquilo que Ele tem para nós. A fé é a coragem, nos dá a coragem para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas, muito além daquilo que nós planejamos. Talvez você rabiscou no começo desse ano muitos planos, muitos desejos, muitos sonhos. E aí chega em setembro desse ano, você já está tão frustrado, porque foi tanta onda que bateu no teu barco, foi tanto vento que veio, que você já está assim, eu já me esqueci até do que eu planejei. Mas Jesus vem, por meio do Espírito Santo em nós, e começa a nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Ele fala assim, olha, volta a sonhar e volta a enxergar além dessa tempestade, porque essa tempestade vai passar, e do outro lado há uma praia com os sonhos, com os desejos e com os propósitos que eu tenho sobre a sua vida, amém? E eu quero te convidar, agora nesse momento, a se levantar para andar sobre as águas, para enxergar além da tempestade. Então se coloque de pé em nome de Jesus. E se coloque de pé, já fechando os seus olhos, porque nós vamos fazer uma oração. E nós vamos nos posicionar diante de Deus, porque eu creio que o céu reage àquilo que nós manifestamos neste lugar, amém? Aqui é a casa do Senhor.